Boa noite a todos. Nossa aula de hoje, nossa aula do dia 8 de junho de 2020, vamos tratar a respeito de administração de condomínios. Então, para introduzir a questão do assunto, né, o condomínio, né? Um condomínio, ele não possui uma natureza jurídica como empresa, ele não é uma empresa, né? Mas ainda assim ele possui responsabilidades como uma empresa, né? Ele vai ter deveres trabalhistas, né? O condomínio que tem empregados, ele tem toda uma preocupação com os encargos trabalhistas, pagamento de folha de salário, 13º, férias, né? Vai ser mandado embora, aviso prévio, né? E também as demonstrações contábeis que precisam ser apresentadas aos proprietários, né? Os proprietários são os condôminos. É interessante mencionar que para quem, né, não mora, quem mora em casa, nunca teve contato, nunca teve acesso, né, apesar de ele não ter uma natureza jurídica, ele não é uma empresa, ele tem sim um número de CNPJ, né? Você tem um número lá no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, justamente para quê? Para que você consiga fazer essa distinção. Só que ele não tem, né, o que é chamado de personalidade jurídica. Por esse motivo, é essencial que exista uma boa administração do condomínio, né, todas as demonstrações contábeis, que precisa ser transparente e organizada, para que se tenha um maior controle dos recursos obtidos e dos deveres a serem pagos. Administrar um condomínio vai muito além de receber as taxas condominiais e pagar as contas mensais. Pode ser um processo complexo, já que possui diversas responsabilidades. A gente vai tratar sobre isso, né? As responsabilidades tanto dos condôminos quanto a responsabilidade do síndico, né? Os direitos dos condôminos, né? E muito também importante mencionar o que os condôminos não podem fazer. Alguns casos, algumas situações que eu vou trazer para vocês são muito questionados em relação aos condôminos, né? Ah, eu posso trocar a janela do meu prédio? Eu posso fechar minha sacada? Eu posso fazer isso? Eu posso ter cachorro no prédio, né? Então, são alguns pontos que se tem um problema em relação à administração de condomínios, o nosso enfoque aqui, num primeiro momento, vai ser, ou ideia qualquer, mostrar para vocês a questão da administração do condomínio, para que vocês possam, né, constituir uma empresa, né, responsável pela administração de diversos condomínios. Caso vocês tenham interesse, vocês também podem vir a ser, né, não só o síndico do prédio onde vocês possam vir a residir ou residem, mas também ou um síndico profissional. E que existe a figura do síndico profissional, que ele não necessariamente, né, precisa ter uma unidade no edifício. Então você tem, por exemplo, Marina Beach Towers, né? Tem o síndico profissional, né? Uma pessoa contratada que ele é responsável por gerir e administrar o condomínio. Balneário Camboriú, nós temos muito a figura do síndico profissional. Por quê? Porque os prédios, né, em sua maioria, os proprietários, eles não residem no litoral, né, e nos prédios onde você tem alguém que reside, talvez ele não tenha tanto conhecimento, né, e os demais condôminos optam ou decidem, né, hoje em dia, por alguém profissional, habilitado, né, para melhor administrar esse condomínio, né. Além disso, apesar do síndico ser um síndico profissional, mesmo assim você tem a figura de uma administradora de condomínios, né. Essa administradora, ela pode ter alguém que ela indica como síndico, né, ou esse síndico também ele poderia até indicar uma administradora de condomínios ou não. Tá? Você não precisa associar, digamos, a mesma pessoa. O administrador de condomínios não necessariamente ele tem alguém, né, para exercer o papel de síndico ou síndico profissional. Bem importante comentar. Então, né, a gente comentou, administrar um condomínio vai muito além de simplesmente receber as taxas condominiais e pagar as contas mensais. Pode ser um processo complexo, já que possui diversas responsabilidades. Muitas vezes os síndicos são leigos em situações diárias do condomínio, como obrigações tributárias, trabalhistas, a legislação, a validade da documentação, né, uma previsão orçamentária, entre outros assuntos. Por isso que esse assunto é tão importante. É claro, a complexidade dos condomínios também aumentou com o tempo. Então você imagine o seguinte, né? O prédio lá, uma edificação na época do seu avô, né? O que tinha? Ele tinha algumas poucas unidades,
né? E dessas unidades ali era feito o rateio, onde cada um paga a sua parcela, né? A sua fração ali nas despesas, né? Nos gastos que o condomínio vai ter, ok? Só que com o passar do tempo, os condomínios foram evoluindo de tal forma que hoje em dia você tem um resort, né? Você tem toda uma infraestrutura de piscinas, né? Quadras poliesportivas, sauna, academia, e além disso, né, os condomínios atualmente eles oferecem uma gama de serviços. Então você tem em Balneário Camboriú o bar da piscina. Aí o bar da piscina, o que, que é feito, né? Ele debita automaticamente o seu consumo do bar da piscina no condomínio, né? Então você teve lá o consumo de tantos refrigerantes, né? Ah, por exemplo, o bar da piscina, alguns empreendimentos que a gente sabe, né? Um deles é o Belas Artes, ali de Balneário Camboriú, da consultora Mendes Cibara, né, que eles tinham um profissional que ficava cuidando de todo o bar, fazia petiscos e tudo mais, e a pessoa tinha toda uma comodidade, né, do seu apartamento. Então, ele não precisava descer no prédio e levar dinheiro, né? Isso é debitado automaticamente do condomínio. É claro, essa é uma decisão colegiada, né? A questão de você ter toda essa prestação de serviços. Em outros prédios também que nós sabemos, né, empreendimentos, por exemplo, da construtora Procave, também você tem todo um resort, né, toda uma infraestrutura, e aí você tem diversos serviços. Dentre esses serviços, né, pode ter serviço, por exemplo, massagista, né, personal trainer e tudo mais, conforme também o condomínio, né, decidir por, né, implantar ou ter um determinado serviço. E é claro, aí você tem um movimento ou valores muito mais expressivos. Condomínios antes que você tinha uma edificação comparado a condomínios que hoje em dia você tem. Por exemplo, Brava Home. Brava Home ele tem uma quantidade, não saberia dizer se são 9 torres ou mais torres. Né? Então, imagina toda a área de lazer que tem, mais as áreas, né, mais a quantidade de apartamentos. Então, realmente é bastante grandioso. De onde é que vem a palavra condomínio, né? A palavra, né, cum, significa conjuntamente, né? Já o termo domínio refere-se a domínio. E, consequentemente, condomínio é uma propriedade conjunta pertencente a mais de uma pessoa. Logo, a palavra edilício, né, edilitium, significa edificação, apartamentos. Dessa forma, o condomínio edilício pode ser considerado como uma copropriedade em uma edificação formada por unidades autônomas, de uso exclusivo e que contem, né, com áreas de uso comum entre os condomínios. Acredito que o próximo slide eu vou fazer essa distinção, né? O que a gente popularmente chama de condomínio, de prédios e tudo mais, é a ideia do condomínio edilício. Mas existem outras situações onde um determinado imóvel ele pode estar em condomínio. Então, Scavone Júnior, né, na sua obra ali de direito tributário, ele esclarece que existem duas espécies de condomínio, não só ele como outros autores e a própria legislação, ok? Um deles que é o condomínio geral. Esse condomínio geral ele pode ser necessário, eventual ou convencional, né? Então, assim, ó, convencional é uma situação, por exemplo, eu, né, e o Felipe Cavicchioli, a gente decide comprar um imóvel, né, imagina assim, ó, a gente decide comprar uma casa, né, em Estaleirinho, em sociedade, né? É 50% meu, 50% dele. A gente está em uma situação ali de condomínio, né? Um imóvel só, a gente está numa situação de condomínio. O Felipe gostou, né? Agora, pode ser uma situação que ela é uma situação eventual, devido a uma doação, testamento, né? Ou uma situação de um condomínio necessário. Eles vão dizer que o condomínio necessário seria uma questão legal, por exemplo, né? Uma situação onde foi deixado um imóvel e daí numa questão, né, de falecimento dos pais, o imóvel ele passa a ser dos filhos, né? Os pais faleceram e daí são 3 filhos, os 3 filhos vão ficar com aquele imóvel numa situação em condomínio, né? Os 3 vão ter direitos ali ao bem. Isso é o condomínio geral. O condomínio edilício, né, que é o que a gente vai tratar, né, administração de condomínio e tudo mais, é o que a gente vai tratar na nossa aula de hoje, que é o quê?
é de uma edificação, né, onde você tem como você tem um prédio, vocês têm conhecimento, né? Você tem um prédio, você tem a unidade, né? Parte do imóvel que é de área exclusiva. Então, assim, meu apartamento é o 101. O meu apartamento, só eu vou entrar no meu apartamento. Eu posso comercializar essa minha unidade sem pedir autorização para ninguém, sem dar direito de preferência ali para ninguém. Eu posso vender meu apartamento, como vocês visualizam, né? Na prática. Agora, o condomínio edilício, ele tem a área, então, exclusiva, que eu falei, que é o apartamento, e a área comum. Essa área comum é o quê? É todo o corredor do prédio, todo o sistema, né, de água e tudo mais, além da área de lazer, piscina, academia. Essa área comum, ela não pode ser vendida, né? Imagina você tá lá e você fala assim, o que aconteceu aqui? Não, o fulaninho decidiu aqui fechar o corredor, que o corredor é só dele. Não pode, né? Como é que você tem a matrícula do imóvel? A matrícula do imóvel vai dizer assim, ó, o seu apartamento tem 198 metros de área privativa, fração ideal do terreno, porque eles pegam o tamanho do terreno e verificam a área construída. Então você vai ter uma fração ideal do terreno, né? E vai mencionar também quanto que é a área comum e tudo mais, ok? Então, a sua área privativa, o seu apartamento, pode ser comercializado. Agora, a área comum do prédio, aí a conversa já muda um pouco. A gente vai avançar aqui nos estudos com a nossa conversa e a gente vai ver diversas situações, né? Que são comuns, né, no dia a dia. Você tem um prédio lindo e maravilhoso lá, que daí surge uma proposta de locação do salão de festas, porque querem fazer um casamento. Será que o síndico pode locar para fazer uma renda a mais? Será que é correto? Né? A gente vai conversar sobre esses pontos também importantes ali na questão jurídica. Então, né, aqui um pouco a respeito de contextualização, né, que diz assim, ó, com o passar do tempo, as construções horizontais foram aceitas e se tornaram um sucesso, principalmente em grandes metrópoles, pois criavam um aspecto grandioso. A gente está falando do condomínio edilício, né? Também conhecido como condomínio de construção horizontal. É necessário relembrar que a ideia originária das construções horizontais não era, segundo o Risardo, né, não era essa, né? Entretanto, destinavam-se as propriedades por andares às classes mais carentes. Na verdade, essas construções nada tinham a ver com o atual sistema de condomínio edilício, até porque inexistente uma sistematização regulamentar. O condomínio edilício também é conhecida como a mãe das rixas, né? A mãe dos problemas. O condomínio, apesar de, né, nós estarmos em Balneário Camboriú, os edifícios terem valores assim extremamente altos, os apartamentos terem valores extremamente altos, né? Apartamentos de 10 milhões, 12 milhões, né? Estou falando, inclusive, às vezes, de apartamento típico, que é o apartamento normal de um prédio, por exemplo, o Millennium da FG, né? Não sei quanto é que é o Yacht House ali também, mas também são valores bastante altos, né? E e hoje em dia a gente fala muito assim, apartamento num edifício de alto padrão, mas a construção dos prédios, ela vem se desenvolveu da seguinte forma. Você tem todo um movimento de industrialização, esse movimento de industrialização vai fazer com que as pessoas saiam do campo e busquem uma oportunidade de trabalho nos grandes centros, onde tem as indústrias. Quando eles chegam nos grandes centros, o valor para se adquirir um imóvel era um valor alto, né? Então, uma forma de conseguir uma forma mais barata é justamente o que, né? Onde você teria o terreno que teria uma casa, você tem uma edificação com várias pessoas morando, né? Você tem lá prédios com oito apartamentos por andar, né? Com 10 andares, 12 andares, e daí você tem, digamos, naquele espaço, uma quantidade bem grande de moradores. É óbvio, você pensem comigo, né? Locais onde você tem também grandes casas, em Balneário Camboriú é mais difícil, né? Acho que tem uma casa de um empresário de Brusque, certo? E tem uma outra casa que era de uma pessoa conhecida, que daí o médico faleceu e hoje em dia vai virar um prédio da FG. Mas, de forma geral, são prédios.
o valor do imóvel cresceu bastante, fazendo com que os proprietários pensassem assim, nossa, eu vou pagar um IPTU alto e tenho a oportunidade de ganhar milhões com o meu imóvel. Venderam, né? Isso mesmo, a Luana respondeu certinho, isso mesmo. Mas assim, ó, em Pissarras, por exemplo, você vê uns casarões lindos, maravilhosos, né? Que ele vai desde a rua até o, digamos assim, quase em direção ali ao mar, com quadra e tudo mais. Pergunto para vocês, qual que é a probabilidade do cara com uma baita mansão de frente para o mar ali, toda cercada com muro alto, não tem nenhum vizinho em cima, para a criança andar empurrando um carrinho, não tem nenhuma mulher para andar com salto alto, ou homem andar com um sapato barulhento, uma bota, sei lá, né? Não tem vizinho no andar de baixo para fazer churrasco, fumar na sacada e vir fumaça, né? Qual que vocês acham que se incomoda mais, né? Aliás, já respondi, né? Então, assim, ó, viver em condomínio, né? Você pode ter o condomínio mais lindo da face da Terra, né? Mas é bem diferente de você ter uma residência, uma casa, pense aquela mansão maravilhosa, que você não tem ninguém próximo de você, né? Nem na esquerda, que a casa está bem afastada e tem os muros, e nem na direita. Então, assim, o condomínio ele surgiu num primeiro momento como uma forma de você, aliás, ele permanece, né? Era uma forma de você baratear o custo do terreno, do imóvel, e ele foi destinado no primeiro momento para uma situação mais carente, né? Depois você vai evoluindo os condomínios, né? É óbvio, continua sendo interessante para baratear o custo, e só que outras coisas acabam influenciando, né? Por exemplo, se eu perguntar para muitos de vocês, assim como eu, que fui criado em apartamento, né, você vai dizer assim, olha, me sinto muito mais seguro morando num prédio. No prédio eu tenho toda uma infraestrutura de lazer, eu também tenho, digamos, a possibilidade do meu filho estar dentro dessa área fechada, brincando com todo um sistema de segurança, então ele te passa muito mais segurança, né? As pessoas acabam optando, ao invés de ter aquela casa que eu falei que chama atenção pra caramba, né, e que você vai ter que ter seguranças e tudo mais, e a criança está lá isolada, você tem a oportunidade de ter pessoas com o mesma situação econômica, financeira que a sua, né, no mesmo condomínio, possibilidade de seu filho ter crianças para brincar ali, só que é claro que tudo tem o ônus e o bônus, né, ok? Beleza. Então, né, condomínios edilícios, eles não são apenas prédios, né, mas também aqueles que estão ligados a edificações, como casas em condomínios, as salas, os conjuntos comerciais, enfim, todos os imóveis agrupados em propriedade composta pelo imóvel, né. Então você tem prédios que depois ele tem outras construções agregadas e aquilo vai fazer parte do condomínio conforme a documentação. Aí a gente vai ter que analisar o que vai constar na documentação. Empreendimento, por exemplo, na Praia Brava, foi ofertado, né, não é o Brava Home, mas o concorrente do Brava Home, foi ofertado o seguinte, né, que seriam vários condomínios e esse condomínio ele seria servido por um hotel. Esse hotel ainda não está pronto, ele não foi construído, né, mas seria servido por um hotel que daí ele faria toda a parte de prestação de serviços. Então, assim, isso é interessante que esteja bem claro, né, até onde que é e se aquele hotel faria ou não faria parte do condomínio. Na verdade, ele não faria parte do condomínio, ele teria prestando serviço, tá? Mas assim, professor, mas se tivesse um salão de festas que fosse uma construção e ela faz tudo parte do imóvel, faz parte do condomínio, né? Isso tudo é bem interessante e depende muito de local para local. Eu acompanho um profissional que é da Talent, lá de Orlando, né? Orlando, nos Estados Unidos, né? Então, na Flórida, né? Ele comenta que muitos brasileiros compraram casas num condomínio lá nos Estados Unidos. E tinha todo aquele, tipo, não é um salão de festa, mas vocês imaginem, tipo assim, ó, uma área que tem salão de festa, sala de jogos, tem toda a infraestrutura, ok? Beleza. Eles compraram e os brasileiros, assim, ó, eles viram que o preço era muito bom, né? E tinha aquela área de convivência comum, que era, né? Fliperama, sala de jogos, todo um hall de entrada com concierge e tudo mais, tipo um show de bola.
com quadra de futebol também e tudo mais. E depois que a administradora ou a loteadora, né, que fez e vendeu as casas, loteadora incorporadora vendeu as casas, eles viram que eles iam desmanchar o campo, e daí o pessoal falou, calma, peraí, tipo assim, como é que vai desmanchar o campo do nosso condomínio, né? Por quê? Porque aqui no Brasil, vocês sabem, você tem um condomínio. Pega, por exemplo, o Costão Golf, lá em Florianópolis, né, que é do grupo do Costão do Santinho. Aí você tem toda a área de lazer do condomínio, tem o campo de golfe e tudo mais. De quem que é? É dos condôminos, né? É dos condôminos a ideia do Costão Golf, ok? Beleza. E lá nos Estados Unidos, eles questionaram, eles ingressaram em juízo, a legislação de lá é diferente da legislação daqui, e o que acontece é o seguinte, é que aquela infraestrutura de lazer toda, os brasileiros compraram, eles não leram no contrato, e aquilo não fazia parte do condomínio. Então, eles entraram em juízo, discutindo, porque eles, a princípio, imaginaram que aquilo faria parte do condomínio, eles perderam a ação judicial, e daí eles chegaram em acordo com a loteadora, que fez toda a parte de incorporação, né, que faz a construção das casas, de loteamento como um todo, e eles compraram a área de lazer. Por quê? Porque a construtora ela fez o seguinte, ela fez a área de lazer, ela ia desmanchar aquilo e ia fazer mais algumas casas, né? Então, assim, a questão da legislação. Professor, como é que eu vejo a respeito disso, né? Se eu estivesse comprando, por exemplo, beleza. Se você estivesse comprando, o que, que você faz? Você vai, né? Quem for fazer a incorporação, ele vai levar o projeto na prefeitura, que vai ser aprovado, e depois vai levar para o registro de imóveis. Então, você solicita o quê? A matrícula, né? A matrícula que chamam de matrícula mãe, que vai aparecer, né? Qual que é a área comum, a área privativa, quanto que tem de área privativa a cada apartamento, quanto que tem de área comum. Em alguns casos já vai constar a vaga de garagem ali naquela matrícula. E em outros edifícios você tem duas matrículas. Então você tem uma do apartamento, né? Uma que dá matrícula do apartamento e uma outra matrícula da vaga de garagem. Então, se o cara tiver 3 vagas, ele vai ter 3 escrituras, né? 3 matrículas, vai ter 3 escrituras dos imóveis. E ele consegue visualizar e vai constar construção de um edifício de 25 andares, compostos com tantos apartamentos, e depois ele traz a relação. Então você tem todas essas informações, e vai ter as informações em relação à área de lazer e tudo mais. Professor, se eu estivesse comprando, nosso assunto é administração de condomínio, tá? Mas se eu estivesse comprando, como é que as pessoas fazem, né? Eles juntam um folder, né? Aquele material de divulgação do condomínio, que consta lá a imagem meramente ilustrativa, é o que eles estão vendendo para você, é o que você espera ter depois que o prédio estiver pronto. Aí tem lá a foto de uma piscina linda e maravilhosa, de um salão de festas, brinquedoteca, né? Se não for entregue imobiliado, ele deve constar. Ele não pode botar um material lá todo lindo e maravilhoso, né? A pessoa pensa que é todo mobiliado, quando você chega no apartamento, o cara diz assim, a primeira coisa que vai ter que fazer é uma chamada de capital. E essa chamada de capital vai ser para mobiliar o prédio. Estou comentando isso porque isso vocês podem passar na situação de síndicos, tá? Isso acontecia muito. A construtora faz, né, ou fazia um prédio lindo e maravilhoso e vendia os apartamentos, ok? Quando ela não entregava a área de lazer pronta. Ela, quer dizer, pronta estava com piso e com tudo, mas ela não entregava, por exemplo, a academia com os equipamentos da academia. Ela não entregava o salão de festas todo mobiliado, decorado e equipado, com os talheres e tudo mais. O que acontecia? Muitos que compraram apartamento estavam pagando as parcelas altas, então você dizer para ele assim, ó, vamos pegar agora e vamos fazer uma chamada de capital de não sei mais quantos mil. O cara diz, cara, agora eu não posso fazer, vamos botar umas cadeirinhas de plástico no salão de festas. Aí você imagina um empreendimento lindo e maravilhoso, tipo top, 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 com cadeira de plástico na área de lazer, né? As construtoras também, elas sabendo disso, da dificuldade que seria, elas hoje em dia elas trabalham, elas entregam um prédio todo pronto. Por quê? Porque é sabido que daí, né, muitos não vão topar fazer toda a decoração do prédio naquele momento, e quando eles quiserem vender as unidades restantes, as pessoas acabam não comprando, sabendo, tipo assim, não, eu vou comprar só depois que tiver tudo mobiliado, porque agora eu sei que vai ter um desembolso grande, tá? Beleza.
Segundo o Risardo, né, o conjunto habitacional de moradores é titular de uma área privativa e particular e de uma área comum com os outros condôminos. Isso denomina-se a fração ideal. Desta forma, é possível compreender que o condomínio é a junção de uma propriedade individual e comum, cujo uso é simultâneo, né? Então, que nem eu falei, você tem uma área privativa, que é dentro lá do seu apartamento, e uma outra área que é comum, né? E essa área comum, existem regras de convivência que elas vão constar ali na convenção, no regimento interno do edifício. O condomínio compra e vende, contrata empregados, presta serviços, né? Aloca ou dá locação, transige, enfim, atua na vida negocial como qualquer pessoa jurídica. Lembrando que ele não tem a personalidade jurídica. Né? Dentro do seu âmbito de atuação, o condomínio tem, portanto, uma existência formal. Esse tipo de conjunto, ele é regido pelo Código Civil de 2002, porém, o Código Civil de 2002 ele não concedeu a personalidade jurídica aos condôminos, qual era tão necessária para este instituto, pois desta forma seria possível que os membros tivessem uma maior liberdade jurídica, principalmente para aquisição de bens imóveis que possam agregar à área do condomínio. Às vezes acontece, né? Já aconteceu em diversas situações, como, por exemplo, teve um prédio em Balneário Camboriú, isso há mais tempo, né? Que eles tiveram a oportunidade de comprar o terreno do lado. O terreno do lado estava à venda e os condôminos se reuniram e falaram assim, olha, esse é o momento que a gente tem, né, de comprar o terreno do lado e fazer a ampliação das vagas de garagem do prédio e fazer alguns ajustes. Se a gente pensar hoje em dia, né, o valor que é o metro quadrado, mas foi feito, tá? O prédio, então, se reuniu, os condôminos se reuniram para fazer a compra. Então, assim, aqui começam a surgir algumas dúvidas, como, por exemplo, né, quem é que compra? É o condomínio ou seriam os próprios condôminos, porque não tem a personalidade jurídica? Por quê? Porque pode ser que algum dos condôminos pense assim, poxa, mas não acho que é interessante, né? Então, assim, vocês vão ver que na administração de condomínios, vocês vão passar por algumas dificuldades, né? Eu já morei em alguns prédios e muitos prédios eram antigos, assim, de herança e tudo mais, né? Os prédios eram antigos, então quando você pensa assim, ai que bom meu apartamento e tudo mais, aí o síndico fala assim, olha, a gente vai fazer, vamos fazer uma assembleia extraordinária para a gente fazer uma chamada de capital, para a gente alterar toda a fachada da frente, alterar a fachada lateral e tudo mais. Aí aqui é onde entra muito, e é muito importante o conhecimento de vocês. Por quê? Porque se não tiver, né, bem certinho, desde a Assembleia e tudo mais, todo esse procedimento vai ser anulado, ou nulo, né? E vai fazer com que... Porque você imagine o seguinte, vou dar um exemplo, tá? Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, prédio com 20 moradores, o prédio decidiu fazer uma alteração no edifício. Só que muitos moradores, né, tipo assim, eles compraram quando o Balneário Camboriú não era o auge, né, não era assim tudo super caro, caríssimo. E a pessoa tem um imóvel lá, frente mar, né, com uma metragem super boa. Aí o prédio diz assim, ó, eu vou fazer então uma chamada de capital, cada um de vocês vai ter que dar 250 mil. Aconteceu, tá? Foi feito. Mas assim, ó, para aquela pessoa que se aposentou, tá? Pode, enfim, pode ganhar, inclusive, os seus 6, 7 mil reais, né? Mas para ele fazer todo mês, né? Um aporte, né, de capital para essa reforma de 3 mil, né? O cara vai fazer o quê? A pessoa já está mais velhinha, né? Vai deixar de viver para fazer uma alteração na fachada. O resultado nem vou falar, né? O resultado é que o prédio ficou o mesmo, fizeram uma churrasqueira, não sei para quê, né? Porque, tipo, o pessoal que é mais velha compra compra o churrasco pronto, pelo amor de Deus, é muito mais barato. Fizeram uma churrasqueira, fecharam a sacada e ficou bonito, realmente ficou bonito. O prédio parece assim mais novo, né? Mas sabe quanto que valorizou o empreendimento depois de 250 mil? Nada, né? Nada, não valorizou nada. Ficou a mesma coisa, ficou a mesma coisa. Beleza, né? Mas é uma decisão
e para essa decisão tem que haver anonimidade, né? A pessoa anuiu com a reforma, mas não teve vantagem. O Código Civil, no artigo 1332, ele fala o seguinte, ó, institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto. Então, aqui ele diz, ó, para mim constituir um condomínio, né, pode ser um ato, pode ser entre vivos ou por testamento, né, registrado no registro de imóveis. Deve constar o quê? A discriminação e a individualização das unidades de propriedade exclusiva extremadas uma das outras e das partes comuns. Então, o que é a área privativa, o que é a área comum, isso vai constar tudo, né, lá no registro, tá? A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e às partes comuns. E a que finalidade elas se destinam. Então, assim, ó, o prédio ele pode ser totalmente residencial, totalmente comercial, ou ele pode ser de uso misto, ok? Se você tem ele totalmente residencial, você vai vedar que a pessoa exerça alguma atividade comercial no edifício. E você só vai conseguir depois, conforme o quórum que a gente vai ver mais adiante, fazer essa alteração, né? Então, assim, tudo é questão do bom e o ruim. Já vou adiantar, sem dar a resposta, até para que vocês me acompanhem, mas você tem várias situações que é o seguinte, ó, é instituído um condomínio, e nesse condomínio tem as lojas térreas. É muito comum em Balneário Camboriú a gente ver, e hoje em dia muitos edifícios fazem. Por quê? Porque antigamente se fazia um hall de entrada gigantesco, né? Era aquele hall grande, e depois a pessoa percebe assim, tipo assim, que às vezes não tem tanta utilidade, e comercial ele seria mais vantajoso. Para o incorporador, ele pensa, né, também nesse ponto. Então, o que os prédios fazem? Eles fazem uma área de lojas, né, no térreo, ou térreo com mais mezanino, né, e daí o hall menor. E a área de lazer eles fazem no pavimento mais alto. Porque, inclusive, é muito mais interessante, né, você ter uma academia num pavimento mais alto do que estar ali no nível da rua, né, que tá todo mundo vendo você na academia. Então, inclusive, fica melhor e tem um melhor aproveitamento. No prédio que eu residi em Blumenau, o engenheiro civil que construiu, né? Então, assim, baita empresário, baita empreendedor, né? Eles começaram com empreiteira de mão de obra, ele construiu alguns prédiozinhos em Blumenau, ele era uma pessoa de origem, sim, imaginei um pouco mais humilde, e ele já trabalhava com empreiteira de mão de obra e foi fazer o curso de engenharia civil. E o prédio que ele fez é um prédio bem legal, até hoje gosto, sim, até, né? Devia ter ficado com um apartamento ali, e ele fez um prédio bem bacana, e a sala, ele tinha uma sala, ele fez uma sala comercial, então tinha a entrada do prédio e uma salinha comercial. Não era uma rua comercial, não era nada, mas ele fez para ter uma locação. Só que na hora que ele foi instituir o condomínio, na hora que se institui o condomínio, você tem que estipular como é que vai ser a questão do rateio. E o que acontecia, e qual era a grande discussão, mas que ele não teria como fazer, porque foi feita toda a convenção do condomínio dessa forma, era o seguinte, é que a loja, ela pagava um condomínio igual a qualquer outro apartamento. Beleza. Só que o questionamento dele era, né, eu fiz errado, mas agora não consegui alterar, né, porque os outros condomínios não concordavam com a alteração. O que acontecia? A água, ela não tinha água não. Assim, ó, o que acontecia? A energia elétrica era a energia do condomínio. Ele pagava do condomínio como um todo. Então, estava só a salinha, mas ele pagava uma fração ideal igual a qualquer outro apartamento. Além da energia, ele pagava a manutenção do elevador. Só que ele não tinha acesso ao elevador e ele nem tinha vaga de garagem, ele não tinha nada. Mas ele também pagava, porque ele pagava uma mesma fração ideal. E se eu não me engano, eu estava tentando lembrar, mas eu acho que a água não tinha medidor individual, então a água era feito um rateio. Então, uma sala comercial, ela pagava o mesmo tanto de água que o prédio como um todo. Então, você tinha apartamentos ocupados, que você, né, lava roupa, enfim, louça e tudo mais, e tinha sala comercial
que inclusive estava vazia e ele pagando o condomínio. Então, esses pontos são muito importantes na hora que você vai instituir o condomínio, né? Vai ter a convenção do condomínio e tudo mais, como é que vai funcionar esse rateio, né? E alguns pontos eu vou trazer também para vocês que são importantes, que a gente acaba observando, né? Situações onde o construtor ele fala assim, ó, enquanto a unidade não for vendida, vou pagar só metade do condomínio. A gente vai ver se isso é legal, se isso é possível, ok? Beleza, continuando. O condomínio pode ser instituído por destinação. O condomínio, ó, a Luana fez um questionamento se o condomínio. O professor, se é comum cobrar condomínio a mais por uma área quadrada maior, né? Sim, tá? É comum sim. O que acontece é o seguinte: você tem os vários apartamentos, e daí você tem apartamentos no prédio que eles são os apartamentos diferenciados, que daí ele tem uma sacada grande e tudo mais. Como é que é feito o rateio? Isso vai estar lá na convenção do condomínio. Se o rateio é feito por metragem, ele vai pagar mais. Agora, se por um acaso for feito por unidades, do tipo assim, ó, são 40 unidades, 40 apartamentos, e vai ser dividido por 40. Aí a pessoa que mora na cobertura ou que mora no diferenciado vai pagar a mesma coisa. Por quê? Porque o que se entende é o seguinte, ó, a pessoa que mora naquele apartamento vai ter a mesma quantidade de pessoas, né? Então, às vezes, mora assim um casal com um filho. Mora esse no diferenciado, como mora no apartamento normal, né? Vai depender da convenção, mas é comum sim, né? E eu tenho um amigo que ele comprou a cobertura e ele recebeu um bom dinheiro, bons negócios e tudo mais, e ele morava num apartamento tipo. Aí ele quis no prédio dele, ele não achou, ele achou num outro, mas era tipo assim, a mesma construtora, a mesma característica. Ele saiu de um apartamento tipo para um apartamento cobertura, ou seja, claro, com piscina, maravilhoso, apartamento, show, ele adorou, ele adora, né, ama de paixão, mas ele sentiu, né, por quê? Porque o apartamento era o mesmo, só que no pavimento de cima ele tinha, tipo, toda uma área de lazer, com piscina, com um escritório que ele fez bem legal e tudo mais, ele pagava, então, o dobro do condomínio, tá? Vamos ver, Luana, vamos ver, mas vai depender da convenção. Se lá tiver constando que é por metragem, sim. E o que acontece bastante, assim, ó, o apartamento é o mesmo, não muda nada. Né? Aí você pega, o que ele tem? Ele tem aquela área, já que ele está em cima das vagas de garagem, ele tem só aquela área que é descoberta, né? Que é só para. Assim, ó, quem tem o diferenciado não troca por nada, né? Porque tem toda aquela sacada, pega mais sol, o cachorro pode passear, se divertir. Só que ao mesmo tempo o cara diz assim, poxa, eu tenho muito mais trabalho, porque se eu tiver um vizinho ruim lá, ele deixa cair as coisas tudo aqui no meu diferenciado, né? Aqui a respeito da Constituição, então, da Constituição, né, o dono do terreno pode, né, constrói um edifício, depois é dividido em apartamentos autônomos, esse edifício já construído também é possível de ser adaptado para o mesmo fim, então às vezes você tem, né, um único proprietário, porque assim, ó, o que hoje em dia a gente vê muito, né, e eu acho bem bacana, vocês tiveram aula com o professor Rigueto, aí eu vi uma aula do professor Rigueto, que ele foi falar a respeito de previdência privada, previdência social, ele falou sobre a previdência social e falou sobre a previdência privada. Pensei assim, onde é que ele vai chegar, né? E daí ele não sabia o que ele ia dizer, mas já pensando, né? Como eu sou especialista na área previdenciária, eu pensei, vamos ver o que o Rigueto vai falar. Aí ele falou certíssimo, né? Ele falou assim, olha, o valor ali da contribuição e tudo mais, no caso, eu não vejo como sendo vantajoso. Né? O percentual que você vai pagar no futuro, tendo a possibilidade de alterar e tudo mais, não vejo como sendo vantajoso. Eu, particularmente, eu acompanho, eu acho que é um excelente negócio, né? Se você puder investir em kitnets. Atualmente é um negócio, né? É tipo, você faz a construção, né? Kitnets com 25 metros quadrados, e daí você loca.
A pessoa que está buscando o imóvel, ele está buscando um imóvel que ele possa, que caiba no bolso dele e que ele consiga se manter. É claro, a kitnet não é para famílias com filhos e tudo mais. A kitnet é para quê? Aquela pessoa que quer morar em uma determinada localidade que ele trabalha, às vezes até ele volta final de semana para a região dele, né? Mas durante a semana, um imóvel de 25 metros de área privativa que ele possa estar residindo. A diferença é que um kitnet desse fica na faixa, né? Isso em outras localidades quem trabalha com isso, né? Em torno de 1.000, 1.200, né? E daí você fala assim, professor, mas um apartamento com 2 quartos também está nessa faixa. Isso mesmo, né? Dependendo da localidade, às vezes o apartamento ele vai aumentando, tem apartamentos de 3 suítes, só que daí não tem procura. Por quê? Porque daí a pessoa fala assim, não quero dividir com uma outra pessoa, não tenho, então, às vezes você vai aumentando o tamanho do apartamento, mas não proporcionalmente você consegue aumentar o valor do aluguel. Kitnet é um baita negócio, ok. Por que eu estou falando isso? Porque muitos dos que constroem apartamentos, né, ou constroem edifícios com várias kitnets, ou vários kitnets, ele não está pensando em comercializar. Né? Então ele faz, digamos, o empreendimento como um todo, e daí ele tem várias unidades autônomas ali, só que aquilo é tudo a matrícula no nome dele e ele é o proprietário. Assim você vai vendo vários casos. Né? Então, tem desde a situação, por exemplo, onde a pessoa já fez pensando em fazer bem direitinho o kitnet e está tudo com a sua luz individual, tudo certinho, ok? Até o caso que a pessoa meio que fez, quase como se fosse uma residência, mas ele já pensou em fazer meio que um kitnet. Como assim, professor? Em Florianópolis, teve hoje em dia não é um rapaz tão novo, né, mas há um bom tempo atrás, né, ele era um rapaz novo, dos 20 e poucos anos, e o que ele fez? Ele construiu bem próximo do Costão do Santinho, né, várias kitnets. Só que assim, não tinha uma luz individual, não tinha um para cada um. O cara construiu as kitnets e para quem que ele locava? Ele locava para quem trabalhava no Costão do Santinho. O Costão do Santinho fica no norte da ilha de Florianópolis, né? Então ele tinha imóvel com uns 25 metros quadrados, que era o que atendia, o cara estava lá para ganhar dinheiro, trabalhando no Constante Santinho, super bem acomodado, TV a cabo, televisão, bem legal, assim, sabe? Eu conheci lá o empreendimento, né? Então, assim, ele fez, e para quem que ele locava? Ele locava para quem trabalhava no Constante Santinho. Então, só que era uma única luz, era TV a cabo para cada um, né? Assim, como é que ele fez a divisão, como é que ele pagava, ele devia pagar por cada ponto, mas enfim, na época, né? Hoje em dia tem outros aparelhos, tem internet e tudo mais. Mas ele fez sem que houvesse essa divisão. Estou comentando isso porque, num futuro, desde que a legislação permita o tamanho do espaço e tudo mais, né, ele poderia fazer o quê? Num passar do tempo, ele poderia constituir um condomínio, né, fazer essas distinções do que é área privativa, o que é área comum. Por exemplo, poderia pegar antes o que era uma edificação destinada a um. Aí teria que ver muita legislação, né? Mas enfim, vou dar um exemplo. Eu ia falar assim, você pega um hotel e depois o hotel você transforma em apartamentos menores. Isso aconteceu. O Terraços da Rainha, né, da construtora TAR, foi-me dito, né, pelo menos que era o seguinte, que eles venderam como a ideia, né, como se fosse quartos, tipo de hotel, alguma coisa nesse sentido, certo? E daí o projeto foi aprovado. Vocês sabem que existe uma preocupação no plano diretor para que você não tenha uma superpopulação num determinado local. Por isso que em Balneário Camboriú vocês não vão ver nenhum apartamento novo, mais recentemente, né, com menos de 200 metros de área privativa. Então você vai lá na construtora FG. Quanto que é o apartamento frente mar com menor área? 198. Mínimo, né? Da Embraer. Por quê? Porque é o que o plano diretor determina. E a construtora TAR, no primeiro momento, falou assim, não, isso vai ser um hotel, e depois do hotel aquilo virou, né, o Terraços da Rainha. Um outro prédio, só que esse é um caso bem diferenciado, né, foi aquele prédio redondo, na Barra Norte, aquele prédio redondo, uma construtora
começou a construir, aquilo era seria um hotel, Internacional é o nome, seria um hotel, a construtora não deu conta e ela ofertou para um construtor que era um construtor que na época era um construtor que era muito forte, que era o Paulo Caseca. O Paulo Caseca assumiu a construção daquele prédio, que o outro construtor não conseguiu dar conta, só que daí a gente passou aquele momento de diversas mudanças, crises econômicas e tudo mais. Paulo Caseca está vendendo assim com prazo longo de pagamento, né? Aí teve planos que congelaram os contratos, ele tinha que cumprir, enfim, foi a Probst que construiu como é que é o nome daquele prédio na 2000 ali, que também é bem grande, enorme, bonito lá. Esqueci o nome daquele, me fugiu. Daqui a pouco me lembro, né? Tem um que são várias torres, assim, também conhecido, esse era da construtora Probst, né? E várias construtoras, né, que acabaram decretando falência e não conseguiram dar continuidade. O que acontece? Eu não sei se vocês já foram nesse prédio internacional, eu conheci, acho que entrei uns 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, aí a princípio seriam quartos de hotel, né? Tem todo um fosso assim no centro, você gira, tem vários quartos, e eles fizeram como se fossem apartamentos menores, né? O apartamento lá é vendido por R$ 200 mil, acho que era 200 mil na época. Quem assumiu foi uma pessoa que se graduou em Direito e ele administrou toda aquela situação, né, do prédio, que daí ficou inacabado por causa da falência, e foi dando continuidade. E a vista que o prédio tem é muito bonita, né? É muito bonito, são apartamentos pequenos e eles conseguiram. Mas você conseguir construir um prédio com aquele tamanho pequenininho ali, né, você não consegue aprovação, tá? Então, assim, eu posso depois de um tempo fazer uma convenção e transformar uma edificação maior, né, num condomínio? Pode, né, desde que você respeite a legislação com a questão dos mínimos. Aí a segunda, né, é a própria incorporação, ou seja, você já faz toda a construção na incorporação, então o construtor já estipula o que é área privativa, o que é área comum, ele leva todo o documento, leva os memoriais e tudo mais. E a terceira forma, né, é por testamento, né, em que se recebe por herança um prédio que deveria ter tal configuração. Beleza. A respeito do condomínio, né? O condomínio possui sua constituição prevista no artigo 1333, o qual dispõe que a convenção que compõe o condomínio edilício precisa ser assinado pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais e torna-se obrigatória para os titulares de direitos sobre as unidades que devem cumprir, né, com o que a convenção rege. Eu deixei para vocês um material, acho que se eu não me engano, eu deixei decisões nesse sentido. O que acontece bastante e que vocês podem pegar situações como administradores de condomínios, prédios antigos, o construtor não fez a convenção de condomínio, o prédio não existe uma convenção ou as regras do condomínio, ok? Aí o que acontece? Aí, talvez no começo, nós tivemos isso, tá? Eu, quando estava na consultora Mendes Cibara, teve uma situação de um prédio que a consultora recebeu um apartamento. O que aconteceu? No começo, eles fizeram um rateio e falaram assim, cada um tem que pagar tanto, tá? Pagar tanto do que, professor? É assim, tem a energia que é do prédio, tem o serviço de limpeza para limpar as áreas comuns, tá? Era um prédio que não tinha elevador, no município de Itajaí, tinha que fazer a limpeza, né? E teve um morador que simplesmente falou assim, eu não vou pagar o condomínio. Sabe por quê? Ele falou, eu não vou pagar o condomínio porque o condomínio não é um condomínio regular. Esse condomínio não existe. A gente está fazendo um rateio, só que não existe o condomínio tal. O construtor fez e não tem. Então, por que eu estou mostrando isso? Então, a gente tem várias situações, né, que vocês podem ser indagados para que vocês administrem um condomínio, só que no primeiro momento ele não existe. Então, você vai arrumar toda a documentação para, né, deixar ele em situação regular, mas já adianto desde já que aquele outro condômino, ele também tem a obrigação de arcar com o rateio das despesas, tá? Porque a legislação ela vai vedar o enriquecimento ilícito. Ela veda a situação de um outro
que por uma questão entre estar formalmente irregular ou não, ele simplesmente fala, não, então eu não vou pagar nada, e ele continua usufruindo, né? Então ele usufrui do prédio limpinho, organizado, né? Com iluminação nos corredores, porque se ninguém pagar a luz que é da área comum, não vai ter iluminação, né? Então ele terá sim que pagar, tá? Já está trocando uma ideia, por quê? Porque em algumas situações vocês não vão ser indagados para resolver judicialmente. É o caso do cara que liga para a administradora de condomínio e fala assim, eu não vou pagar coisa nenhuma. Você vai falar, olha, infelizmente eu vou ajuizar uma ação e o senhor vai perder, né? Mas já quero adiantar o seguinte, existe vedação contra o enriquecimento ilícito. O senhor não é beneficiado? Não tem lá, né? O prédio não está limpo, é gasto material de limpeza, tem uma funcionária que fica fazendo a limpeza, tem iluminação, tem tudo, né? Então o senhor vai ter que pagar. Se o senhor não quiser pagar agora, a gente vai resolver judicialmente, o senhor vai, no final vai pagar com juros, correção, multa, e ainda dependendo uma indenização ainda, né? Ó, dispõe o parágrafo único, né? Para se opor contra terceiros, é necessário que a convenção do condomínio seja registrada no cartório de registro de imóveis. É lá que você vai verificar se ele está com o condomínio regular ou não. E antes eu não dei tanta ênfase, né? É obrigatório, então, né? No mínimo, né? 2/3 das frações ideais assinarem. Então, com 2/3, né, dos votantes, você consegue fazer, né, a aprovação da convenção. O que é a convenção? A convenção é a lei interna do condomínio, qual é utilizada para gerenciar as relações de convivência dos condôminos, sobre o uso das áreas individuais e comuns, a conduta dos moradores para cumprimento de direitos e deveres a todos relacionados com o condomínio. A gente, depois do intervalo, a gente vai ver várias situações, né? É claro que nem a gente começou a nossa conversa, que às vezes, ou o síndico, ou alguns moradores, né, eles acham que a convenção do condomínio vai ser soberana, né? Então, assim, se eu decidir que aqui no meu prédio não pode haver criança, não vai ter criança no meu prédio, né? Então, assim, ó, é claro que você pode, né? É uma forma de você estabelecer normas internas no edifício, mas você não vai poder agir de forma contrária à lei, né? Então, isso a gente está falando, parece uma coisa assim boba e simples, né? Mas recentemente, então, a gente teve toda uma jurisprudência a respeito dos animais. Por quê? Porque tem prédio, claro, não estou falando que a pessoa vai ter uma girafa, nem um elefante, nem uma capivara dentro de casa, né? Mas assim, dependendo do edifício, eu falei para vocês que já morei em edifícios de pessoas mais velhas, né? Então, assim, ó, como é que era, né? A gente teve um síndico naquele prédio que era mais bem localizado em Balneário, né? A gente teve um síndico que ele chegou na reunião do condomínio e ele falou para a senhora que morava abaixo de mim, né? A senhora que morava abaixo de mim, ela tinha um filho e o filho era um rapaz novo, adolescente, né? Então você sabe como é que é adolescente, às vezes está com o cabelo assim mais jogado e tudo mais. Aí o síndico falou assim, ó, e todo mundo com muito dinheiro no prédio, tá? O síndico chegou e falou assim, ó, aliás, deixa eu só falar quem que era o síndico, né? O síndico, ele morava, não vou identificar também, né? O síndico morava lá no Plaza Itapema e decidiu morar no prédio. Aí ele chegou e virou o síndico. Aí ele achou que ele era xerife, não síndico, ele achou que ele era xerife. Aí ele chegou no dia da reunião e a minha vizinha de baixo, ela era advogada também. Ele chegou na reunião e falou assim, olha, eu vou colocar câmeras no prédio para vigiar a entrada e saída do seu filho. Aí, e falou mais algumas asneiras, assim, né? No final, o cara era tão insuportável que alguns condôminos se reuniram e era um prédio assim que era, de certa forma, familiar, era só de Blumenau, né? Então, assim, tinha primeiro andar, 501, 502, né? Então tinha vários prédios assim da mesma família, né? E daí eles chegaram, conversaram familiarmente lá e decidiram comprar a unidade do síndico para nunca mais ter que ver o cara, porque em condomínio vocês vão passar por situações assim que os caras são muito fora de si, né? E o cara já queria lá criar lá as regras, né? Infelizmente, né? Apesar de parecer que acontece só no condomínio,
não sei, a gente está vivendo um momento atual, assim, esse assunto de pandemia, né, que em alguns momentos extrapolaram todos os limites, assim, do direito de ir e vir, direito de defesa, né, o cara que é lojista é algemado, engravatado ali né, por força policial ali desnecessária, enquanto que você estuda no curso de direito que o cara, se ele não apresentar nenhum tipo de resistência, ele nem pode ser algemado. Aí você pega o comerciante, algema, enforca o cara, né? Então, assim, não sei, a gente está passando por momentos meio estranhos, né? Mas, de forma geral, né, o que, que a legislação vai dizer é que o cara não vai poder pegar a convenção coletiva e inventar lá uma regra absurda contra a legislação, tá? Vamos mais um pouquinho? Mais especificamente, né, o que é a convenção do condomínio? É o ato normativo interno do microsistema do condomínio, aprovado pela vontade dos condôminos em assembleia, destinado a regular as relações entre os condôminos, mas estendendo-se sua aplicação a terceiros que frequentarem o prédio ou forem ocupantes de unidades. O que acontece? A convenção do condomínio, ela regula, né, tanto a questão da convivência interna, né, de quem lá reside, o proprietário, né, só que também de quem vai lá visitar, né. Então, assim, a regra é, a partir de tal momento ou tal situações, né, não deve ser utilizada a piscina, dependendo, então eles podem colocar, olha, nas segundas-feiras de tarde, né, solicitamos, né, coloca na convenção que não vai ser utilizada a piscina, que é o dia da limpeza, né. Isso serve só para os proprietários? Não, vai vir alguém que é uma visita, que tem lá autorização e tudo mais, também não vai usar a piscina, né? A ideia é para todos, né? E isso os prédios têm controlado de uma forma bem legal, né? Dependendo do prédio, você tem até as pulseirinhas que você dá, porque, digamos, vai vir uma pessoa de fora, todos os condôminos passaram pelo atestado, quem vem de fora também tem um atestado e recebe uma pulseira diferente, né? Uma forma de saber quem que é proprietário e quem não é. Né? Sem discriminação, né? Já pensei nisso também. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente está chegando no nosso horário de intervalo. Vamos fazer nosso intervalo. Depois a gente continua daqui onde a gente está, do 1334, instituição de condomínio. A gente vai trabalhar depois do intervalo sobre as regras, né? E as obrigações do síndico, deveres e direitos dos condôminos. E vamos trabalhar um pouco também a respeito do quórum. E até que a gente vai trabalhar depois ali a respeito da formação ali de todo a questão contábil ali da administradora de condomínios, tá bom? Bom intervalo, a gente retorna às 8h30, então, tá bom? Um abraço, até lá.